Olá, olá pessoas! Bom almoço para todos vocês. Eu acho que muitos de vocês vão assistir esse vídeo no almoço. Então, bom almoço. Eu tô tomando meu café ainda. Gente, esse quadro ele roda bastante para os membros aqui do canal. Nesta sexta-feira eu tô fazendo em vídeo aberto, até para compensar que quarta a gente não teve vídeo aberto aqui, mas tem vídeo para os membros. Tem o Bill Belichick em North Carolina, falei sobre, tem o troféu Mac Jones e o troféu Peyton Manning de pior e melhor quarterback dessa última semana, e a briga continua bastante acirrada aí rumo à semana 17. Semana 18, como vai ter gente descansando, não tem competição, tá? Vai até a semana 17. E eu tenho que fazer esse quadro aqui porque o que é o NFL Sem Stats? Se você ainda não assistiu nenhuma versão desse quadro aí ao vivo, vamos dizer assim, ao vivo? Não seria ao vivo, né? Se você ainda não assistiu nenhuma versão desse quadro, a minha ideia é analisar um jogo sem usar nenhuma estatística. Vai ter uma exceção que no final do vídeo eu preciso falar de porcentagem de chance de playoff. Aí eu vou usar estatística, mas até lá eu não vou usar estatística, tá? Então, eu acho que às vezes o futebol americano ele tem um viés muito forte, assim como os outros esportes americanos, no beisebol ainda mais, mas de números, de stats. Se vocês perceberam, eu estou tentando usar em transmissões as estatísticas mais no primeiro quarto, para contextualizar. Então, esse time, por exemplo, Steelers, esse time vai mal na red zone. Ou Buffalo cede 4.9 jardas por carregada. Não a transmissão inteira, porque fica um saco a transmissão inteira falando número. É óbvio que eles são ferramentas e pontualmente eu vou usar isso ao longo do jogo, assim como nos vídeos. Mas é um exercício que eu estou fazendo aqui, fazer um vídeo sem nenhuma estatística para analisar um jogo. Porque dá também, né? Sempre é possível. E alguns jogos, eles são até melhores de analisar sem estatística. E eu acho que é o caso desse San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Um jogo sem touchdowns, um jogo péssimo, um jogo com chuva, um jogo que foi um saco de assistir e que muitos de vocês sequer vão assistir este vídeo porque olharam e falaram, sério mesmo, 12-6? Não vou assistir esse vídeo, já tive que passar por isso ontem à noite. Ou não assistiram o jogo, foi ruim, não vou assistir. Mas fique comigo, porque tem coisas para ser falada aqui sobre essa partida. A primeira delas é essa, o jogo foi horroroso. Assim, claro, teve mérito defensivo, daqui a pouco eu falo sobre, mas foi um jogo escorregadio, assim, sabe? Tipo, eu não sei se essa tradução ao pé da letra funciona, né? Os americanos chamam de sloppy. Os dois times não estavam focados no ataque. Os dois ataques não estavam focados, era muito nítido isso. Então acabou sendo um futebol americano menos bonito, porque teve pouquíssimas big plays também. Foi um jogo burocrático. Acho que essa é a expressão que define melhor. E é até um pouco assustador, vocês pararam pra pensar, né? Um jogo entre Kyle Shanahan e Sean McVay, chamando os dois ataques, um jogo burocrático. Foi mais ou menos isso. Em alguns momentos me deu até um pouco a impressão que os dois times estavam com mais medo de perder do que querendo ganhar a partida. Até pelas implicações que uma derrota teria aí. Para os Rams, uma derrota complicaria a briga por pós-temporada, mas principalmente a briga pela divisão contra o Seattle Seahawks, especialmente se Seattle vencer no domingo, e eu acho que eles têm chance de vencer nesse domingo o Green Bay Packers. No caso de São Francisco, coisa que se materializou, a derrota em casa deixaria o time com uma vitória e 4 derrotas na divisão, e basicamente eliminaria aí o San Francisco 49ers da briga pelos playoffs. E aí a segunda coisa que a gente precisa conversar é o que fez diferença realmente nesse jogo, porque os dois ataques foram bastante burocráticos, as duas defesas jogaram bem, eu acho que as secundárias no todo jogaram bem, impressionaram bastante aí as duas defesas, os dois quarterbacks, o Brock Purdy e o Matt Stafford, mas para ser muito justo, o quarterback fez diferença nessa partida. Não que o Brock Purdy tenha a ajuda que, claro, o Matt Stafford tem. O Matt Stafford tem o Puka Nacua, o Matt Stafford tem o Cooper Kupp, e o Brock Purdy tem o Deebo Samuel dropando toda hora, e daqui a pouco eu falo sobre isso também. Mas fato é que em duas jogadas foi o suficiente para um jogo só com field goal ser resolvido. São Francisco fica atrás do placar de vez depois de uma campanha que tem uma conexão longa do Matt Stafford em cima aí do Puka Nacua com o Charvarius Ward na marcação. E essa é a campanha que o São Francisco não busca mais. No final do jogo, faltando uns 5 minutos mais ou menos, houve ainda uma oportunidade de campanha para São Francisco. Se São Francisco fizesse touchdown, venceria o jogo. E teve uma interceptação em cobertura dupla que o Brock Purdy estava pressionado e soltou a bola mais forte que deveria. Então, por mais que talvez seja cruel, o quarterback fez a diferença nesse jogo. Uma jogada num jogo tão truncado, tão burocrático, boa do Matt Stafford contra uma jogada muito ruim do Brock Purdy,
foram decisivos aí no fluxo da partida. Que se frise que o Brock Purdy não é nem de perto, nem de longe, de forma alguma, o principal ou o segundo ou terceiro culpado pela virtual eliminação do San Francisco 49ers. Matematicamente não, mas virtual eliminação. É uma tempestade perfeita em São Francisco, como eu falei no vídeo da semana passada, da sexta-feira passada, que vai estar no card aqui no final para vocês assistirem, tá? Que eu explico 5 motivos pelo qual o San Francisco 49ers colapsou. Mas, queira ou não, nessa partida eu acho que foi ponto. Só que, por exemplo, o Deebo Samuel eu acho que é muito mais culpado nessa temporada do que o Brock Purdy. O próprio Kyle Shanahan, acho que nem tanto ontem, mas na temporada. Gente, o Deebo Samuel, ele era um wide receiver, e quando eu fazia rankings de melhores wide receivers, revoltava muita gente quando eu não colocava o Deebo Samuel ou o Brandon Ayuk num top 7, num top 5. Eles não são recebedores top 7, top 5. Eles são recebedores, ou melhor, no caso do Deebo Samuel, ele foi um recebedor top 7, top 5 em habilidades específicas. Por exemplo, em jardas após a recepção, o Deebo Samuel era um dos 5 melhores da liga no passado. Até pelo atleticismo dele, pela força bruta dele, ele quebrando tackles e tudo mais. Em campo aberto, depois da recepção, o Deebo era um running back, basicamente, correndo com a bola aí em direção às defesas adversárias. Isso não acontece mais. O sistema do San Francisco 49ers, que se frise, ele está carcomido, porque as peças não estão lá para que o ápice, a melhor versão, o prime play calling, exista. Isso não é desculpa, tá? Porque em vários momentos eu acho que teve negligência do Shanahan, também falei sobre isso no outro vídeo. Mas, por exemplo, a porcentagem de play action caiu bastante nessa temporada. Quando chamou bem o play action foi semana passada contra a defesa dos Bears. Corridas pelo meio da linha também caíram bastante a porcentagem, o que deixou bastante óbvio o que iria acontecer. Porcentagem de aproveitamento na red zone sem o Christian McCaffrey afundou neste ano. Wide receiver, gente, Deebo Samuel, Ricky Pearsall, não dá pra contar com esses caras. Aí o Pearsall, tadinho, também tô batendo nele, mas ele é um calouro, né? Então não dá pra contar com esses caras como recebedores de primeira prateleira ou de segunda prateleira. Não são. Então, é só BO. Como que vai colocar a culpa só no Brock Purdy? Por isso que eu fiz questão de nem colocar o Brock Purdy como capa desse vídeo. Porque, embora ele tenha tido uma interceptação feia no final desse jogo, fato é que o elenco que está jogando do San Francisco 49ers não é um elenco bom. Não é um elenco bom. A defesa não é top 10 nesse ano, de jeito nenhum. O Nick Bosa voltou, beleza. Ele, em específico, continua sendo um bom jogador nessa temporada. É outro que é um dos menores culpados, né? Embora tenha perdido os jogos, mas não dá pra culpar ele disso. Agora, o Trent Williams perde o jogo. Não jogou ontem. O Nick Bosa perdeu o jogo nessa temporada. O Deebo Samuel é um fantasma do que foi. O Brandon Ayuk fora faz bastante tempo. Christian McCaffrey fora. Jordan Mason fora. O Guerendo sequer tá 100%. Aí fica difícil. E esse é um ponto pra gente terminar também, né? É uma tempestade perfeita que tá acontecendo em São Francisco. Honestamente. Agora, já falamos sobre os 49ers. Vamos falar um pouquinho sobre os Rams. Eu acho que essa atuação defensiva dos Rams, por mais que seja contra um ataque fragilizado, essa atuação defensiva dos Rams, ela dá uma moral que coloca o time, sim, na briga pela divisão. Eu sei que existe uma empolgação forte em relação ao Seattle Seahawks, que vem de 4 vitórias seguidas, cuja defesa está jogando melhor, a linha ofensiva está jogando melhor, protegendo mais o Geno Smith, mas não descartem os Rams, até porque esse é um time que costumeiramente pressiona bastante o quarterback. Não aconteceu tanto contra o Josh Allen semana passada, mas aconteceu contra o Brock Purdy nessa semana, e é uma virtude dessa equipe. Ela não acumula tantos sacks, mas ela pressiona o quarterback, a interceptação foi pressionada. Então, olho nesse time dos Rams, não descartem esse time dos Rams, porque esse time dos Rams tem uma defesa que pressiona bastante o quarterback, uma dupla de wide receivers que não deve nada a ninguém, um play caller que é excelente, um jogo terrestre sólido com o Kyren Williams, ontem não fez estrago, mas sólido, e um quarterback que é muito, muito bom, como eu falo semana sim, semana também, e eu preciso falar até mais, que é o Matt Stafford, que é o melhor dos mortais. Ou seja, sem contar Lamar, Joe Burrow, Josh Allen, Patrick Mahomes, óbvio, né? Bom, sobre os Rams é isso. E sobre o fluxo da partida, eu só queria destacar uma coisa. Terceira descida. As duas defesas apareceram bastante em terceira descida. Agora acabou a análise sem stats. Vamos falar de estatística, mas no caso de projeção de playoff. Pelo Next Gen Stats, inclusive tem um vídeo que eu postei nessa semana sobre os outros times, sobre folga, etc. Tá para os membros, tá? Então faço o convite, você que não é membro ainda, assine o Leque Plus e venha com a gente. Com a derrota, os 49ers vão para 6-8 e ficam com menos de 1% de chance de playoff. Com a vitória, os Rams vão para 8-6 e ficam com 50%. Na divisão, a gente está assim.
49% de chance para Seattle, 45% de chance para Los Angeles. Lembrando, esses times se enfrentam na semana 18. Arizona fica com 6% restantes e o San Francisco 49ers agora tem 0% de chance de ganhar a divisão. E o que complica muito São Francisco é a campanha dentro da NFC Oeste, 1-4. A marca do colapso de um time é o retrospecto contra as equipes que ele conhece e que lhe conhecem. 1 vitória e 4 derrotas dos 49ers contra a NFC Oeste. A única vitória foi justamente contra o Seattle Seahawks, num momento diferente da temporada. Virtualmente eliminado, então, o San Francisco 49ers precisa de uma combinação louca de resultados, que eu nem tenho aqui, nem saiu ainda qual pode ser, mas é basicamente isso. Já era, o atual campeão da Conferência Nacional sucumbiu à maldição de ser vice-campeão do Super Bowl. Kyle Shanahan não tem que ser mandado embora, é loucura sugerir o Kyle Shanahan ser mandado embora, é extremamente um viés de algo recente. Ninguém falou isso no ano passado. Um ano ruim dos 49ers não justifica uma demissão do Kyle Shanahan. Brock Purdy não é um quarterback ruim, também não é justo ser falado isso. Eu acho que a análise do Brock Purdy, ela segue idêntica. Ele é um quarterback acima da média, só que ele não é um gênio. Tá evidente isso. Esse ano ficou evidente, assim como no passado falava a mesma coisa. E São Francisco agora vai ter que se recarregar e tomar algumas decisões difíceis. Entre elas, na minha visão, cortar o Deebo Samuel. Vamos ver o que vai acontecer. Beijo carinhoso pra vocês, bom almoço. A gente volta com mais conteúdo ainda hoje. Tem muitos vídeos para os membros, tá? Tem esse vídeo sobre o Belichick, tem o troféu Mac Jones, tem o troféu Peyton Manning, tem o Exagero Fato também só para os membros. Então vamos juntos aí em mais um final de semana. Eu te espero em 2 jogos neste final de semana na ESPN, tá? Eu espero você para Bills e Lions no domingo às 6h25, ESPN 2 e Disney Plus Premium. E na segunda-feira para Falcons e Raiders, tá? É o jogo mais tarde, Falcons e Raiders. Vamos ver o que vai acontecer com o Kirk Cousins, né? Que tá jogando mal nas últimas semanas e vai enfrentar aí Max Crosby e amigos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, até a próxima, gente.